Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 11 de novembro, nós estamos na 32ª semana do tempo comum. Estamos quase para encerrar o ano litúrgico. O ano na liturgia, ele encerra com a festa de Cristo Rei. Nós temos mais um domingo, que é o dia 17, e depois, dia 24, já estaremos comemorando a festa de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico. Aquela semana encerra o ano litúrgico, aí iniciamos o tempo do Advento, que é o tempo de preparação para a grande festa da Natividade de Jesus, do nascimento de Jesus, o Natal. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesta semana, a Semana dos Pobres. O Papa Francisco instituiu o Dia do Pobre no 3º domingo do mês de novembro. Este é o 8º ano que se comemora o Dia do Pobre. Na verdade, abrimos o Dia do Pobre ontem, no domingo, dia 10, de 10 a 17, a semana para lembrarmos e para refletirmos sobre a questão dos pobres e da pobreza. Por que existem pobres? Por que algumas pessoas não têm acesso àquilo que é mais necessário para todo ser humano? Por que há tanta desigualdade? Por que há um abismo entre ricos e pobres? Na verdade, o Papa Francisco quer que resgatemos o Evangelho para percebermos como é que Jesus os tratava, o que é que Jesus falava a respeito disso. Então, nessa semana, alguns dos dias, nós vamos refletir inclusive a mensagem do Papa para o Dia do Pobre, que é no dia 17, próximo domingo. Mas hoje eu gostaria de falar de um assunto muito importante, de quantas crianças estão sendo afetadas pela escassez de água e pela seca na região Amazônia. A Unicef, que é esse organismo internacional, cuida das crianças, está fazendo essa denúncia. A seca, que dura desde o ano passado e deixou os rios da bacia amazônica em níveis mínimos, está atingindo duramente as crianças e as comunidades ribeirinhas e indígenas no Brasil, na Colômbia e no Peru, onde as famílias dependem dos rios para transporte e acesso a alimentos, água, combustível e suprimentos médicos básicos, além de ir à escola. Mais de 420 mil crianças são atualmente afetadas por níveis perigosos de escassez de água e condições de seca em 3 países da região amazônica, de acordo com as novas estimativas do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef. Essa seca recorde, que dura desde o ano passado, deixou os rios da bacia amazônica em níveis mínimos. Ela está atingindo duramente as crianças e as comunidades ribeirinhas e indígenas, no Brasil, na Colômbia e no Peru, onde as famílias dependem dos rios para tudo. Nós sabemos que os serviços essenciais como saúde, educação e proteção infantil, bem como os meios de subsistência na agricultura e na pesca, também estão seriamente comprometidos nessa região, colocando muitas vidas em risco. Diz a Unicef, durante séculos, a Amazônia abrigou recursos naturais preciosos. Estamos testemunhando a devastação de um ecossistema essencial, do qual as famílias dependem, deixando muitas crianças sem acesso a alimentos, água, assistência médica e escolas adequadas, disse a diretora-geral da Unicef, Catherine Russell. Continua ela, precisamos mitigar os efeitos das crises climáticas extremas para proteger as crianças de hoje
e as gerações futuras. A saúde da Amazônia afeta a saúde de todos nós. Aqui não se trata apenas das crianças e dos povos da Amazônia, os indígenas. A saúde da Amazônia afeta a todos nós, porque se nós temos chuvas, é graças à umidade da Amazônia. A Amazônia, a maior e mais diversificada floresta tropical do planeta, abrange 9 países da América do Sul. Só na região amazônica do Brasil, mais de 1.700 escolas e mais de 760 centros de saúde foram fechados ou tornaram-se inacessíveis devido aos baixos níveis de água. De acordo com a última avaliação de campo do UNICEF, em 14 comunidades no sul da Amazônia do Brasil, metade das famílias disseram que seus filhos estão atualmente fora da escola devido à seca. Na Amazônia colombiana, o nível de água dos rios caiu em até 80%, limitando o acesso à água potável e ao abastecimento de alimentos e causando a suspensão das aulas para crianças em mais de 130 escolas. Por sua vez, isso aumentou o risco de recrutamento, uso e exploração de crianças por grupos armados não estatais e levou a um aumento de infecções respiratórias, diarreias, malária e desnutrição aguda entre crianças com menos de 5 anos. No Peru, a região nordeste de Loreto é a mais atingida pela seca atual em andamento, que coloca em risco as comunidades mais remotas, a maioria delas indígenas e já vulneráveis. Mais de 50 centros de saúde tornaram-se inacessíveis, enquanto os incêndios florestais, geralmente causados pelo homem, mas cuja propagação foi facilitada pela seca dos últimos 2 meses, estão causando uma devastação sem precedentes e a perda de biodiversidade em 22 das 26 regiões do país, do Peru, além de aumentar a poluição atmosférica local e regional. A insegurança alimentar causada pela seca aumenta o risco de desnutrição, atraso no crescimento, emagrecimento extremo e morte de crianças, especialmente as menores de 5 anos, enquanto a escassez de água, exacerbada pela seca, pode levar a um menor acesso à água potável e a um aumento de doenças infecciosas. Pesquisas também descobriram que as mulheres grávidas que vivem em condições de seca provavelmente terão filhos com peso inferior ao nascer. De acordo com as estimativas do UNICEF, serão necessários 10 milhões de dólares nos próximos meses para responder às necessidades mais urgentes das comunidades afetadas pela seca no Brasil, Colômbia e Peru, incluindo a distribuição de água e outros suprimentos essenciais, a mobilização de serviços de saúde e o fortalecimento da resiliência dos sistemas comunitários e dos serviços públicos locais nas comunidades indígenas afetadas. Em vista da COP29, que terá início em 11 de novembro, ou seja, hoje, em Baku, no Azerbaijão, o UNICEF pede aos líderes para que realizem 4 ações fundamentais para as crianças e os jovens. Garantir a decisão da COP29, garantir que a decisão responda ao impacto único e desproporcional das mudanças climáticas sobre as crianças. Garantir um aumento acentuado do financiamento climático para as crianças, inclusive para adaptação e para perdas e danos. Garantir que todas as contribuições nacionalmente determinadas atendam às necessidades das crianças e ao impacto desproporcional das mudanças climáticas sobre elas. Capacitar crianças e jovens para que estejam presentes e participem de forma significativa da tomada de decisões sobre o clima em todos os níveis. Em todas as partes do mundo, conclui
a diretora do UNICEF. As crianças enfrentam as consequências devastadoras das crises climáticas, acrescentou Roussel. Estamos num ponto crucial. As crianças devem estar no centro de nossas negociações climáticas, concluiu a diretora. Rezemos pelos povos das florestas, da Amazônia, pelas crianças indígenas que estão sofrendo com a fome. Aliás, com a seca, que estão sofrendo com a seca e também com a fome porque falta acesso aos alimentos por causa dos rios estarem a secar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.